Salve, salve! Chegamos aqui com o resultado da 14ª rodada do nosso Fantasy. Então, o nosso time aqui fez 80 pontos, uma excelente rodada aí. A média foi 59. A gente acabou aqui, subindo para 494.681 no mundo. 811 pontos no total. Então, como a gente consegue ver aqui, se você clicar no Game Week Store, a gente vê que todas as nossas pontuações, todas as rodadas, posição geral, posição por rodada e assim por diante. Então, olhando aqui, na rodada 9, a gente estava lá em 2,5 milhões, que foi no começo do mês de outubro. Agora a gente já está lá no 494 mil. Então, nesse mês de outubro, a gente subiu 2 milhões de posições no geral. Foi um excelente mês aí pra gente, principalmente nessas últimas 3 rodadas aqui. Beleza? Vamos analisar aqui, Nosso goleiro foi o Guaita. O Crystal Palace ganhou de 1-0 do Southampton. Ele fez 4 defesas, então dá um ponto extra. E ainda pegou bônus 2. Então, 6 pontos lá do saldo de gols. 1 por defesas e 2 do bonificação. Nossa defesa também teve o Neco Williams, que foi banco no 5-0. Ele entrou faltando lá 26 minutos para acabar o jogo, então fez 1 ponto só. O Cancelo, o City ganhou de 1-0 só do Leicester. O golaço do De Bruyne também garantiu o saldo de gols, fez 6 pontos pra gente. O Trippier, na goleada de 4-0 do Newcastle contra o Aston Villa, deu 1 assistência e garantiu bônus 2 aí. Então teve os 6 pontos do saldo de gols, 3 da assistência e bônus 2, garantiu 11 pontos aí pra gente de novo. Se a gente olhar aqui, nas últimas rodadas foi 7, 7, 6, 9, 2 e 11. No nosso meio de campo, Phil Foden novamente no banco aí do Manchester City, então só jogou 13 minutos, fez 1 ponto. O Salah virou o nosso capitão, né? O Haaland não jogou, então veja aqui, quando o capitão não joga, ele vem para o banco, o vice dobra os pontos. O Salah, o Liverpool perdeu pro Leeds, né? Mas o Salah fez 1 gol, então 2 pontos por jogar mais os 5. 7 pontos dobrando, fez 14. Também tivemos o Andrés Pereira no empate do Fulham com o Everton 0-0. 2 pontos por jogar e mais 1 do saldo de gols, assim como o Reed também 3 pontos. Então o Fulham aí trouxe 6 pontos pra gente. O Almiron no 4-0 fez 1 gol, deu 1 assistência, pegou saldo de gols e ainda ganhou bônus 1. Então essa excelente pontuação do Almiron aí rendeu 12 pontos pra gente, que fez a gente subir lá pra cima. O Harry Kane não fez gol na virada do Tottenham. O Tottenham saiu perdendo aí pro Bournemouth. O Tottenham virou para 3-2. O Kane jogou os 90 minutos e ainda tomou um cartão amarelo, né? Então fez só 1 ponto aí nessa rodada. E o nosso grande destaque, o Wilson, no 4-0 fez 2 gols e 2 assistências. Participou aí dos 4 gols do Newcastle, que rendeu o bônus 3 e os 2 pontos por jogar 85 minutos. E ainda teve várias chances de fazer hat-trick, bola na trave, o goleiro salvando. Mas 19 pontos foi o que subiu a gente aí na rodada. O Haaland não jogou, né? O Mings tomou no 4-0, fez 0 pontos. E o Justin Ward, 2 pontos com aquele golaço do De Bruyne, tirou o saldo de gols. Se a gente comparar aqui, no Brasil a gente subiu para 319 no ranking geral. E no classificatório geral dos 11 milhões de times, agora estamos em 494.691. Salve, salve, cartoleiro do Fantasy da Premier League. E aqui estamos para a escalação da 15ª rodada, aí, a penúltima antes da Copa. Então, amanhã tem jogo, às 11 da manhã, então a gente tem um tempinho a mais aí. Dessa vez, fiz apenas uma troca. Como o Foden só está jogando a Champions League aí, acabei vendendo ele, comprando o Bernardo Silva para o próximo jogo, né? O City tem 2 jogos fáceis aí contra o Fulham e o Brentford, ambos em casa. O Bernardo não jogou no meio de semana, entrou faltando 25 minutos, assim como o Kevin De Bruyne. Como eu não tinha grana direta para comprar o De Bruyne, tinha que ter que vender o Salah e assim por diante, eu preferi não perder pontos, já que só faltam 2 rodadas, né? E então vendi o Foden e comprei o Bernardo. Agora, se o Guardiola começar com o Foden, a gente se lascou mais uma vez, né? O resto do time, só modifiquei os jogadores que a gente tinha, né? Então, vou começar aí de Ward e Justin, 2 saltos de gol do Leicester, mesmo contra o Everton fora de casa. Por quê? Meu outro goleiro,
o Guaitá pega o West Ham fora de casa. Pode ser que o Crystal Palace tenha mais chance do saldo de gols. Só que se eu colocar o Guaitá, os meus outros 3 jogadores são ruins, ó. O Mings pega o Manchester United no Old Trafford. O Andreas e o Reed pegam o City fora de casa. Então esses 3 aqui têm jogos muito complicados. Para mim colocar um no lugar do Justin, por exemplo. Então se eu já vou ter o Justin, o que eu prefiro fazer? Arriscar em 2 saldos de gols do Leicester do que só um e ir com o goleiro do Crystal Palace. Então aqui está a nossa apostinha da rodada, né? 2 saldos de gols do Leicester, mesmo fora de casa. O Neco Williams pega o Brentford jogando em casa. O Lodi voltou, né, na última rodada fora de casa, ele acabou sendo banco. Se ele for banco mesmo, ele provavelmente entra durante o jogo, aí vai trazer um ponto. O Cancelo, né, pega o Fulham jogando em casa. O Trippier pega o Southampton jogando fora de casa. No meio de campo, então, temos o Bernardo Silva, que foi a nossa troca. O Almiron pega o Southampton. E o Salah vai enfrentar o Tottenham, né? Então essa rodada aí tem Liverpool e Tottenham. Então temos o Salah que enfrenta o Tottenham e o Kane que enfrenta o Liverpool, né? Nossos 2 jogadores prêmios aí vão acabar se enfrentando. Temos para completar o Wilson, que vai pegar o Southampton fora de casa. E o Haaland, que vai pegar o Fulham em casa. Por que eles estão amarelos? Ó, se você clicar, 75% de chance de jogar. O Haaland ainda com problema no pé, que tirou das últimas rodadas. E o Wilson estava com uma gripe. A chance dos 2 jogarem é grande. Mas caso um deles não jogue, né? Por isso que eu já deixei o Bernardo como vice. Se o Haaland não jogar, vai ter que entrar o Mings aqui. E o Bernardo vira nosso capitão. Se o Wilson não jogar, vai entrar o Mings também. E o nosso capitão continua sendo o Haaland. Tranquilo? Qual que é a diferença dessa rodada? Se você descer aqui na página principal, no status, a gente consegue aqui verificar, ó, os mais comprados da rodada e os mais vendidos. O Tony foi vendido por 1,1 milhão de times e o Wilson foi comprado por 1 milhão de times. Ele sempre mostra os 5 primeiros. Se você clicar aqui, ele aparece os demais. Então, como a gente pode ver, né, o Tony está suspenso essa rodada. A maioria do que vendeu o Tony acabou comprando o Wilson. E ainda corre o risco do Wilson não jogar, né? Então, aí que mora o perigo de você fazer a transferência lá no começo da rodada. Chegando, por exemplo, hoje, sai as notícias, né, que o cara pode jogar, pode não jogar e assim por diante. Salve, salve! E aqui as dicas para as próximas 2 rodadas, né? Só temos a rodada desse final de semana e do próximo aí, antes da parada para a Copa. Então, 4 dicas de meio campo. Então, Almiron vem muito bem aí nessa sequência, os últimos 3 jogos, 3 gols. Se você pegar os últimos 6 jogos, 6 gols e 1 assistência. Então, tá correspondendo bem, vem numa excelente fase aí. Vai pegar o Southampton fora de casa. Tem um jogo mais complicado contra o Chelsea. Mas é uma boa opção aí, custando apenas 5,7 agora, né? Já subiu o preço dele aí um pouquinho. Outra boa opção para essas últimas 2 rodadas, o Rashford, custando 6,7. Vai pegar o Aston Villa e o Fulham, ambos fora de casa, mas é titular disparado, com a chance do Martial não jogar e assim por diante. Pode ser que jogue até de centroavante. Outra opção boa é do City, né? Pega o Fulham e o Brentford, ambos em casa, então a chance de 2 goleadas para o Manchester City. Como o Foden, que era a melhor opção, só está jogando a Champions, acredito que também não vai jogar de novo, né? Então, como a gente viu ali no time, a gente comprou o Bernardo Silva. Dentro de casa, ele fez 2 assistências no último jogo, antes veio de 1 assistência, gol e assistência. Então, jogando dentro de casa lá, né? É uma excelente opção. E vamos voltar com o Maddison aí também. O Maddison vai ter 2 jogos contra o Everton e o West Ham. É um diferencial, né? Só 9% dos times tem, então custando aí 8,2. O Bernardo Silva, 9,1% dos times tem. Então são 2 boas opções com valor de mercado um pouquinho diferente, né? O Almiron custando 5,7 agora, Rashford 6,7, Bernardo 6,9 e o Maddison 8,2.